Seja muito bem-vindo ao 123 Action Talk. Esse é um espaço da 123 Action Consultoria, onde discutimos estratégias reais para arrumar a casa e destravar o crescimento do seu negócio. Eu me chamo Catarina Carneiro e hoje o nosso quadro é especial e com papéis invertidos. Eu recebo a idealizadora deste projeto, a especialista em gestão operacional, Gabriela Paganini. Catarina, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua condução. Eu estou muito animada com esta conversa. Vamos então, Gabi, a primeira pergunta? Vamos lá. Olha, observando sua trajetória na linha de frente de gestão de projetos, implementação de novas áreas e processos, em que momento você percebeu que o maior desafio do empresário ou gestor não era a escassez da equipe, mas sim a ausência de um método que fizesse a operação rodar com autonomia? No início de qualquer operação, é muito comum que a empresa esteja focada em fazer novos negócios, é absolutamente normal. A questão é que, quando uma empresa começa a colocar cliente para dentro, naturalmente existem dois caminhos. Ou este cliente vai entrar e vai permanecer, ou ele vai entrar, não vai gostar do produto ou serviço e vai, com certeza, deixar de consumir esse produto ou serviço. Neste momento, este empresário ele precisa se preocupar em arrumar a casa. E o que eu quero dizer com isso é que, no primeiro step de maturidade, naturalmente fecha esse negócio, não preocupa-se com processos, mas quando você começa a crescer, você precisa começar a se preocupar com o processo. E, geralmente, a pessoa que idealiza a empresa, ela começa a fazer isso muito bem, mas todo esse conhecimento está centralizado nesse idealizador. E quando você começa a contratar pessoas, essas pessoas começam a fazer o trabalho cada um ao seu modo. Então, quando cada um faz esse trabalho ao seu modo, cada um começa a improvisar. E o improviso, ele leva tempo. E tempo é dinheiro. Então, muitas vezes, esse empresário, ele começa a ter uma operação inflada, mas como não existem processos claros, a operação começa a não rodar com autonomia, começa a depender muito deste empresário, deste idealizador, e aí a gente começa a ter escassez operacional no que tange qualidade de entrega. E aí a gente entra num grande perigo, que é perder este cliente que entrou por não gostar da experiência. Interessante, Gabi, isso que você está falando. Isso significa dizer que crescer sem organização, então, custa muito caro, né? Para o empresário ou para o gestor, qual que é o sinal de alerta mais claro de que a operação parou de ser uma aliada e se tornou um principal obstáculo para o lucro aparecer? Eu costumo dizer que nós temos um grandiosíssimo mentor que, por vezes, é ignorado, que é a figura do cliente. Então, um sinal muito claro é: o cliente começou a reclamar, começou a ameaçar que vai sair, que vai deixar de consumir o serviço, então alguma coisa não está funcionando. Por isso que crescer sem organizar a casa tem aí um grandiosíssimo perigo, um sinal vermelho, que é: você vai acabar perdendo seu cliente se você não olhar para isso. E quando eu falo sobre improviso toma tempo, improviso é dinheiro, é muito importante que aquele modelo de sucesso idealizado pelo dono do negócio, ele seja compartilhado para os demais membros da equipe, para que a gente consiga fazer uma entrega voltada a encantar esse cliente. E aí, quando se conhece um caminho de sucesso, um modelo de entrega, por que não compartilhar? É o que chamamos de processos estruturados. Eu sempre digo que duas pessoas com boa vontade, eu com boa vontade, você, Catarina, com boa vontade, mas a gente olhando para objetivos completamente diferentes, a gente não vai chegar no caminho sonhado, no caminho ideal. É por isso que empresas em steps maiores de maturidade, olham para o famoso OKR. O OKR nada mais é que colocar toda a operação para remar em prol de um objetivo. Então, se eu tenho um alvo à minha frente, eu preciso que toda a minha operação, que todos os meus colaboradores estejam destinados a alcançar esse alvo junto comigo. E isso vem por parte de processos esclarecidos, processos desenhados e métodos muito claros de onde a empresa deseja chegar e colocar toda a cultura desses colaboradores, de toda a operação voltada para este alvo. Legal, Gabi, a gente falou bastante sobre processos até agora, mas vamos falar sobre pessoas? Gerir pessoas é um dos maiores desafios em qualquer negócio.
Como é que a metodologia da 1, 2, 3 Action ajuda o empresário ou gestor a estruturar o apoio técnico necessário para que a equipe seja engajada e a integração de novos talentos pare de ser um peso operacional? 1, 2, 3 Action apoia o empresário desde o momento zero. Quando falamos de pessoas numa operação, não tem como não falarmos sobre cultura. Então, a 1, 2, 3 Action apoia desde o momento em descrever o escopo da vaga até trazer o profissional qualificado e comprometido com o alvo, com os objetivos chaves dessa empresa. Isso é muito importante e aqui acreditamos que nós podemos trabalhar toda a cultura deste funcionário por meio de treinamentos, por meio de seleção de qualidade, e aí colocamos todos na mesma página, remando por um mesmo objetivo. Sem dúvidas, hoje, se trazemos um colaborador incompatível com a cultura da empresa, ele vai fazer o contrário de contribuir para acertar o alvo. Ele pode, inclusive, influenciar outros colaboradores, e aí a empresa pode seguir um rumo não planejado. Então, quando falamos de contar com pessoas que acreditem na cultura da empresa, esse é um dos passos principais para que uma empresa cresça com qualidade. Ter pessoas que acreditam no mesmo sonho que essa empresa possui. Interessante, Gabi. Agora, muitas vezes o foco das empresas está apenas em vender, né? Mas a 1, 2, 3 Action foca muito em quem já está dentro, né? Como é que o empresário ou gestor pode usar a estruturação do atendimento de ponta a ponta para aumentar a retenção e a eficiência de toda a cadeia de entrega? Como nós falamos na pergunta número 1, é muito comum que no início de um negócio a gente se preocupe em fechar mais negócios, faz parte, a roda precisa girar. Mas eu gosto muito de fazer uma analogia a um balde furado. Imagine que a organização é um grande baldão e quando fechamos novos negócios, é como se a gente começasse a inserir água nesse balde, ou seja, é o cliente entrando. Quando cometemos equívocos, seja por falta de processo, por falta de cultura, ou que seja, é como se a gente começasse a fazer furos nesse balde e naturalmente essa água começa a sair. Então, o comercial põe água para dentro, mas essa água sai pelos furos. E quando falamos de crescer com qualidade, nós não podemos falar só sobre expansão, ou seja, colocar a água para dentro. Nós precisamos falar sobre retenção, que basicamente é cobrir o furo desse balde para que ao invés da água sair pelos furinhos, esse balde comece a encher. Como que fazemos isso? Ouvindo o cliente. Como eu disse, o cliente ele é um grandiosíssimo mentor. Então, se algo que estamos fazendo não está legal, o cliente ele vai falar. E a partir da reclamação, nós enxergamos essa reclamação como oportunidade de melhoria e começamos a trabalhar o nosso processo. É por isso que o padrão ele é muito importante, porque o cliente que fechou o negócio e talvez fechou o negócio diretamente com o dono, ele gosta da forma como o dono se expressa, ele gosta de falar com o dono. Então, o que nós precisamos é replicar essa metodologia para os demais colaboradores, para que essa linha de atendimento ela seja tão agradável, ela seja tão aquecida como esse contato que antes acontecia com o dono. É aquilo, vestir a camisa de dono. E isso só se faz por meio de treinamento, por meio de processos claros. Não podemos deixar que os colaboradores ajam por bom senso. O bom senso, ele é relativo. É por isso que escreve-se processos, e o processo nada mais é que uma metodologia que deu certo. Então, aquilo que deu certo, a gente escreve, treina e replica, para que nós tenhamos ali os colaboradores atuando de forma equalizada, de forma estudada, de forma técnica, para fazer o encantamento do cliente. Então, quando nós agradamos o cliente, o que nós estamos fazendo é retenção, é convidar o cliente a ficar. Quando não nos preocupamos com retenção, naturalmente nós convidamos o cliente a sair. E aí, se você coloca 10 clientes para dentro, mas você perde 10 clientes, você tem 0 clientes. Então, naturalmente, quando uma empresa cresce, ela precisa olhar não só para a expansão, mas principalmente para a retenção. Muito legal, Gabi. Eu imagino que para tudo isso que a gente conversou até agora, seja muito necessário uma liderança estratégica, né? E aí, com base na sua trajetória em grandes projetos, me responde aqui, como é que o empresário ou gestor que está sobrecarregado
pode usar os pilares da 1, 2, 3 Action para deixar de ser um executor de tarefas e se tornar um líder estratégico que a empresa precisa para escalar? Tem uma frase do Groove que eu gosto muito, que ele diz que devemos medir o quão bom um gestor é, não pelo quão ocupado esse gestor está, por ter agenda cheia, estar sempre em reunião, mas principalmente pelas entregas de ponta que esse gestor faz. Eu costumo dizer que o trabalho do gestor, ele é muito invisível, porque, na verdade, ele precisa ser estratégico. Ele não pode estar lá na ponta da operação sendo mais um braço de entrega. Ele tem que estar ali comendo pelas beiradinhas e percebendo e direcionando a operação de modo que as estratégias da empresa sejam alcançadas. Então, o gestor, ele precisa trabalhar com tática. Ele precisa entender, vamos lá, qual que é o meu OKR? Qual é o objetivo-chave que eu busco ou que a companhia busca? E ele deve ir trabalhando em paralelo da operação para que a gente consiga fazer ali grandiosíssimas entregas. Então, a 1, 2, 3 Action, ela tem um método, mas eu me orgulho muito que ele é voltado para ação. Então, basicamente, seja o gestor, seja o empresário, quem estiver fazendo consultoria com 1, 2, 3 Action, o que fazemos é, de forma muito clara, perguntar para o nosso cliente qual é o seu alvo. E depois que perguntamos qual é o seu alvo, nós identificamos todas as ações que estão fazendo com que esse alvo não seja alcançado. E depois que identificamos quais são essas ações, nós criamos ações táticas para fazer com que este empresário, este gestor, alcance exatamente este alvo. De forma prática, não olhamos nem para a esquerda nem para a direita, trabalhamos com ações táticas paralelas com a operação que fazem a empresa alcançar o próximo step de maturidade. Legal, Gabi. Agora eu vou te pedir uma dica de ouro. Para fechar, se você pudesse dar um conselho prático para o empresário ou gestor que sente que a empresa está assim, estagnada pelo caos, qual que é a primeira ação que ele deve tomar amanhã para começar a destravar esse crescimento? O mundo é das pessoas que planejam e fazem. O caos, ele é muito atrativo, a verdade é essa. Catarina, se tiverem duas pessoas aqui, imagina que tem a Gabriela e ao meu lado aqui tem outra pessoa, o João. Se a Gabriela estiver gritando, falando muito alto, e o João falando baixinho, eu tenho certeza que a sua atenção ela se voltará 100% para a Gabriela falando alto, e o João ele praticamente não será ouvido. Assim é a nossa operação. O caos ele existe em qualquer empresa. Naturalmente, nós teremos que apagar fogo, mas a minha dica é, não seja 100% atraído pelo fogo. Planeje a sua rotina e haja em paralelo. Mantenha a sua operação funcionando, mas seja inconformado. Trabalhe paralelamente com inovação, para que você chegue ao próximo step. Reflita onde você deseja estar daqui a algum tempo, entenda quais são as distrações deste caminho e trabalhe de forma planejada, de forma tática. Afinal de contas, ação gera ação, movimento gera movimento. Então, o seu planejamento e as próximas ações vão te levar ao próximo nível. O que não vai te levar ao próximo nível é você todos os dias apagando o mesmo fogo que você apagou desde sempre. Incrível, Gabi! Parar para organizar a casa é o que permite tempo no futuro para ser estratégico. E para você, empresário ou gestor que quer transformar sua operação em uma engrenagem lucrativa, os contatos da 1, 2, 3 Action estão aqui na descrição. Até a próxima, Gabi! Até a próxima. Tchau, tchau!